Olá, José Milhares, obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá. José, diga uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é assim, você é mais do conhecido e, portanto, eu vou tentar não fazer aquelas perguntas que está farto de responder. Se calhar já respondeu todas, mas de qualquer maneira, que é, Sim. quando José foi na altura, a União Soviética, o RSS, foi porque acreditava no ideal do comunismo, que aquilo era o país perfeito, que ia mudar o mundo, que ia ser um agente de mudança em nome do PCP português. Porquê? Exatamente por tudo o que você disse. Você apresentou as principais razões que me levaram e que levaram um jovem de 18 anos a partir para a União Soviética e estudar. E nessa altura, quando chega lá, mais do que quando chega lá, ou seja, enquanto está lá e ainda acredita nisso, como é que via o país? Enquanto ainda está com essa ideia de que isso é possível e que faz sentido. Sabe que para constatar determinadas situações é preciso tempo, é preciso, nomeadamente, ingressar mais ou menos na sociedade soviética em que eu vivia, começar a ver o que de bom e de mau ela tinha e, digamos que só lentamente, eu sou uma pessoa que pensa lentamente, vamos revendo as nossas posições. Há fatores que digamos que nos obrigam a pensar seriamente se estamos no caminho certo, se é possível emendar ou não, e só depois é que se toma uma decisão final, que é cortar, digamos, definitivamente com uma determinada ideologia e com um determinado regime em que tu acreditavas piamente. Mas você ainda teve lá bastantes anos da sua vida. Tive 38 anos. Pois, mas eu até estava a referir mais ou menos ao momento em que tenha, de certa forma, tenha essa desilusão. Até entre o momento em que chega lá e em que se desilude. Repara uma coisa, há um período em que efetivamente começa essa desilusão, mas há também um período em que se acredita que as coisas podem mudar sem ser preciso, digamos, destruir completamente o regime. Esta situação teve lugar, por exemplo, quando Gorbachev chegou ao poder, em que surge a esperança de que é possível, efetivamente, construir um socialismo humano, um socialismo virado para as pessoas e onde existam liberdades. As liberdades fundamentais que qualquer país e povo deve ter. E digamos que só depois se vê, à medida que as reformas e as tentativas de reformas de Gorbachev falham, nós vamos entendendo, que afinal o mal é mesmo o sistema, que não se trata de fazer obras e arranjar a casa, mas que a casa está podre e que vai cair. E foi isso que aconteceu. José, falou da questão do Gorbachev, que é muito interessante, ainda agora, não é? Ele recentemente faleceu, e, por exemplo, o PCP emitiu um comunicado, ele é visto quase como um traidor da causa e, portanto, alguém, ou seja, enquanto muita gente o vê como alguém que tentou levar a União Soviética para um outro caminho, ele é visto como alguém que destrói
a possibilidade desse caminho que estava a ser trilhado ser alcançado. Olha, ele não é quase traidor, ele é completamente traidor para esse partido político. Mas isso é um daqueles da hipocrisia crónica de que sofrem os seus dirigentes. Quando recebiam dinheiro de Gorbachev, não piavam, não criticavam, defendiam tudo, e não só de Gorbachev e da União Soviética em geral, e recebia muito dinheiro, o PCP, então aí não havia lugar a críticas. As críticas começaram quando Gorbachev deixou de governar o país e o dinheiro deixou de chegar a Portugal. Aí sim começaram as críticas. Porque para o PCP, o que Gorbachev estava a fazer, eu estou a falar se eu falar em termos internos, o que é que se falava internamente, claro que desde muito cedo que Gorbachev foi acusado de muitas coisas. Revisionista, traidor já, e que, digamos, estava a fugir à linha ideológica soviética clássica. Mas isso era só no interior. Cá para fora, oficialmente, não saía isso, porque, como eu já disse, o dinheirinho falava mais alto. Agora, o PCP, eu não me admira nada do comunicado aprovado por eles, porque efetivamente Gorbachev pôs fim, digamos, ao pesadelo que eles consideravam um sonho. E nesse sentido, claro que Gorbachev é um inimigo do PCP. José, voltando assim, há uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque não consigo, eu tento pensar como é que seria aqueles tempos, mas é impossível, não consigo. Mas que é, o José, quando vai para a União Soviética, imagino eu que vai, de certa forma, tem que ter ou seja, tem que ter uma indicação, um beneplácito, uma coisa do PCP português, digo eu, para chegar lá, ou não? Como é que era? Como é que é um jovem... Claro que só se vai para lá porque o PCP propõe e o PCP manda. Não sou eu que agora vou pedir, até podia ir pedir, mas isso não me veio à cabeça. Depois é que alguns camaradas meus propuseram-me essa ideia e depois é a direção do PCP que vai resolver o problema de se manda ou não se manda. De nós, pouco depende, porque se o PCP achar que você não é digno de ir para a União Soviética, não vai. José, e aí é que está a minha curiosidade, é que assim, eu isso não sabendo, imaginava que assim fosse. Mas tendo ido para lá, depois o PCP não se desilude consigo, ou seja, não espera que faça algo, não espera que seja um agente de uma mudança e que trabalhe para o partido, ou com o partido, ou a favor dos objetivos do partido. Como é que isso depois se processa quando já lá está e quando faz a sua caminhada lá? Claro que é isso que eles esperam que seja a preparação de quadros para a revolução e para a realização do programa do PCP, neste caso. Mas repare uma coisa, isto é um bocado como a Igreja Católica ou outras religiões que também têm seminaristas e depois muitos não vão para padre.
mas não há uma, ou seja, não há ninguém lhe diz assim, José Milás, então anda aí a fazer o quê? Você foi para aí, não é só para passear ou para seguir a sua Não, vida. mas eu reparo uma coisa. Eu estudava bem, tinha às vezes decisões políticas com que não estava de acordo. Por exemplo, desde o primeiro minuto que eu e não só, e outros portugueses, manifestámos-nos contra a invasão do Afeganistão em 1979. Pelas tropas russas, ou soviéticas, melhor. Estávamos contra. Mas isso aí não passava de dentro do partido, cá para fora. Compreende? Problema poderia haver se eu, por exemplo, viesse para a imprensa e alguém me prestasse atenção à minha pessoa. O que naquela altura nem me veio à cabeça fazer isso. Não é porque tivesse medo, mas não me veio à cabeça. Eu discutia as questões, defendia as minhas posições dentro do partido, só que depois fui vendo que não valia a pena, porque não mudava nada. Pelo contrário, o processo começavam, eu lembro-me, no princípio da perestroika, quando a nível interno o Gorbachev era fascista e mais sei lá o quê, e a gente da CIA, etc, etc. Aqueles que não estavam de acordo defendiam-se ou atacavam, dependendo da situação. E às vezes tínhamos discussões muito acesas, só que essas discussões nunca vieram cá para fora. As pessoas ou desistiam de estudar e vinham embora, ou então, digamos que se mantinha lá, faziam determinadas críticas, claro que elas tinham um certo limite, mas em termos internos podia-se dizer bastantes coisas que hoje para eles podem parecer heresias, mas dentro do partido. Isso é uma coisa muito interessante e eu até sou antítese do Partido Comunista que acho muito interessante. Ou seja, o que o José está a dizer é que dentro do partido, ou seja, no fundo havia um certo espaço de liberdade para se ir contra a doutrina do partido. Pois não tinha consequências, mas de qualquer maneira as pessoas não eram, ou seja, desde que não ultrapassassem certo limite, não eram penalizadas por isso, ou eram? Se não ultrapassassem, podiam, digamos, passar a fazer parte, digamos, de contestatários internos, de, sei lá, de termos acesso a determinado tipo de coisas, por exemplo, dirigir células do partido lá em Moscou, mas era uma coisa que foi uma das coisas que me levou a desistir foi que, por muito que nós discutíssemos, nós nunca ganhávamos. Chegava a determinada altura, por exemplo, sobre a guerra no Afeganistão. Havia conversas intensas. Sobre a perestroika e sobre o Gorbachev também se discutia muito. Mas havia uma coisa, que é uma coisa que se chama a linha do partido. E essa era inflexível. E essa era inflexível. Nós só nos podíamos desviar juntamente com a linha do partido. E nunca nos podíamos desviar da linha do partido, que são coisas um pouco diferentes. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, e houve, no tempo todo que lá teve algum português ou portuguesa que tenha estado consigo, ou que tenha passado algum período em que lá teve, que tenha sido mandado de volta para Portugal pelo partido?
E eu sei que houve alguns casos, mas eram casos considerados graves na União Soviética, em termos ideológicos, e se o partido não os mandou embora, os soviéticos mandavam-nos. Ok. Alguém que estava contra a linha do partido, ou era considerado contra a linha do partido, é isso? Era, mas de uma forma muito radical. De uma forma muito radical. Zé, e agora indo para outra, dando aqui um salto, há um momento, e eu imagino que esse momento não é um momento de um dia para o outro, é uma coisa que vai acontecendo, mas há um momento em que o José diz assim, eu não acredito em nada disto. Quando é que se dá esse momento? Tem ideia de exatamente? Não, nestas coisas não há um chamado, aquilo que os russos chamam o momento da verdade, ou seja, a revelação. Não há uma espécie de, digamos, de fenómeno como o São Paulo, que olha, era anticristão e de repente mudou completamente devido a uma visão que teve. E eu não tive visões desse tipo. O meu processo foi um processo mais longo. E devo dizer que tentei manter-me o mais possível, até porque dentro do PCP, como se sabe, nessa altura havia outros movimentos em Portugal contestatários, com quem eu tinha algumas ligações. Quando vinha a Portugal, por exemplo, juntávamos, falávamos, discutíamos o que é a perestroika, o que é que aquilo vai dar, etc, etc. Mas digamos que isso seriam aqueles que queriam mudar alguma coisa no partido, democratizar internamente o PCP. Mas muitos deles, como estavam aqui, compreenderam muito mais rapidamente do que eu o que se estava a passar dentro do... Naquele tempo não havia internet, temos que nos lembrar, e a informação não fluía de forma tão rápida como hoje. Mas há um momento, há uma reunião do partido em que eu digo, estimados, acabou-se, eu não venho mais, eu saio do PCP. Pediram-me para assinar um papel e eu assinei. O que é esse papel, José? Um papel em como eu, não sei quanto, abandonava ou deixava de ser militante do PCP. E pronto. José, nesse momento, perdeu muitos amigos, porque eu imagino que tinha amigos, pessoas que gostava, pessoas que tinham feito que era verdadeiramente amigo, que considerava seu amigo, não é? Como é que se faz essa ruptura? Em termos pessoais. É verdade que se perde amigos. Principalmente muitos dos amigos da juventude, com quem tinha trabalhado na Póvoa de Varzim, no Partido Comunista, e muitas dessas pessoas deixaram de falar comigo, de conversar. Até depois é aquela mania tradicional de começar a difamar as pessoas dentro do partido e depois também vai saindo cá para fora. A acusar as pessoas, ou melhor, explicar a traição. Explicar a traição. Porque ele fazia isto, e ele faz aquilo, e ele já há uns tempos que pensava assim, e vão a pouco e pouco
tentando difamar e, digamos, destruir moralmente a pessoa, uma tentativa de destruição moral. Eu, por exemplo, vi alguns velhos militantes do PCP em Moscovo que viviam praticamente isolados porque tinham deixado de seguir a linha do PCP. Agora, isso era um processo inevitável. Claro que, em alguns casos, tenho pena, mas não é por isso que eu não tomo decisões. Quer dizer, para mim a amizade está acima dessas coisas. E eu continuo, tenho amigos, embora devo dizer que são muito poucos, que ainda militam ou são simpatizantes do PCP, mas são mesmo muito poucos os que restam. Mas eu, quando tenho que dizer as coisas, eu digo. Não consigo, digamos, mentir às pessoas. E eu não dizia, por exemplo, quando eu vinha da União Soviética a Portugal de férias e me convidavam para falar em alguma célula do partido sobre a União Soviética, eu dizia aquilo que achava que era verdade. Que aquilo que não era nenhum paraíso, que havia defeitos, desigualdades, etc, etc. E aí já havia gente que começava a chamar revisionista, burguês, aquelas coisas do costume do palavreado político. Mas pronto, passou. Quem quer ser meu amigo, eu não sou obrigado, ou melhor, eu não obrigo ninguém a ser meu amigo. José, Isso é um princípio. Claro, uma coisa que, por exemplo, eu imagino também que o José, com tantos anos que passou na Rússia, deve ter muitos amigos russos. Eu tenho pouquíssimos amigos russos, mas tenho alguns. E agora com isto tudo que aconteceu, não é? Esta coisa que é inqualificável que está acontecendo, eu continuo a ser amigo deles, porque eles são, e mais alguns, e muitos deles, são contra tudo isto que está a acontecer, e são pelo menos naquilo, eu acho que eles são boas pessoas, gosto deles, e às vezes nós tendemos, o ser humano, a diabolizar toda a gente, ou seja, de repente os russos passaram a ser todos maus. Não. Não. Isso, diabolizar toda a gente é uma estupidez. E é inaceitável. Porque não há povos bons e maus. Claro. Há pessoas boas e más, que é outra coisa. Nós também temos em Portugal muitas maçãs podres. No entanto, não vamos dizer que todos os portugueses são maçãs podres. Sem dúvida. É verdade que com aqueles meus amigos que passaram a apoiar Putin, eu cortei relações. Porque tornou-se impossível conversar. Porque vinham com ideias incutidas pela propaganda russa, alucinantes, por aí simplesmente. Como aquela ideia de que a NATO vai invadir a Rússia. Que eu acho que é uma ideia que não tem pés nem cabeça, porque nenhuma, a não ser que a NATO seja comandada por malucos. Claro. Aí ou então... Agora, quanto aos outros, eu tenho muitos amigos na Rússia, alguns deles até me vêm visitar aqui, mantenho a mesma amizade e vou manter, porque eu considero que a Rússia não é Putin e que Putin não é o marido da Rússia. São duas coisas. E eu já disse uma coisa que eu acho que sintetiza, que eu acho que é a maior verdade, ou seja, não há bons nem maus, não há povos bons nem maus, não há gente boa, há gente má, independentemente da cor, da raça, da religião, do povo, do que for. Ora, exatamente. E é por aí que eu me oriento. Diga, desculpe, diga.
É por aí que eu me oriento. Eu vou nesse sentido. Os meus amigos continuam a ser meus amigos, desde que o queiram ser e desde que, por exemplo, se começam a defender atrocidades, aí deixam de ser meus amigos. Mas isso não é só em relação aos russos. Em relação a todos, em relação ao ser humano. Qualquer pessoa, e eu, nesse sentido, não tenho problema. José, a única pergunta que eu lhe vou fazer sobre aquilo que está acontecendo, que tem acontecido recentemente, e até pelo conhecimento que tem, quer do povo russo, quer da sociedade russa, a questão desta mobilização recente dos 300 mil russos para o exército e a questão da anexação, valha-me Deus, não é? Dos referendos, da anexação dos territórios. O que é que o José acha que estas duas coisas podem provocar nos próximos tempos? E eu tenho muito receio em desenhar cenários, porque alguns, efetivamente, são muito tenebrosos. E tenebrosos ao ponto de neles pôr em causa a sobrevivência da humanidade. Nós estamos a chegar a um patamar do conflito muito perigoso. Claro que há argumentos que podem ajudar a acreditar que Putin e a sua camarilha não vão começar uma guerra nuclear. Porque não querem morrer, porque têm filhos, porque têm netos, etc, etc. Isto é a lógica humana normal. Mas ela não funciona sempre assim, e nós sabemos. No dia 24 de fevereiro, quando Putin começa esta maldita invasão, ninguém queria acreditar que ele iria cometer este crime, este erro de palmatório. Não é só para os ucranianos, é para o futuro da Rússia. E ele cometeu. Agora, eu estou extremamente preocupado porque não sei até que ponto a que ele e a sua camarilha poderão ir para saírem do buraco em que se meteram. E aí eu não excluo nenhum cenário. Acho uns mais difíceis, acho outros mais prováveis, mas não há nenhum otimista. Não há, eu não posso estar aqui a inventar que amanhã Putin, ou na sexta-feira, quando ele discursar no Parlamento, vai propor um tratado de paz que agrade a todos e toda a gente vai aceitar e gritar: a guerra acabou. Não acredito. Por aquilo que conheço da Rússia e dos russos e dos dirigentes. Daí que temos que estar preparados para tudo. Nós, portugueses, os europeus e todo o mundo em geral. Tentar evitar o pior. E o pior nós sabemos qual é. Que é um fator, por exemplo, se isto acontecesse antes do aparecimento da bomba atómica, este conflito poderia dar origem a uma terceira guerra mundial. Mas, hoje, há um fator que, digamos, coloca isso em causa, que é a existência de armas nucleares. Se Putin não tivesse armas nucleares, ele não cantava assim.
E a Rússia seria considerada um país, no atual nível de civilização, poderia ser comparado ao Brasil ou outros grandes países do mundo, que são países ricos, mas não sabem aproveitar oportunidades de enriquecer os seus cidadãos e transformar o país num país forte em todos os sentidos e não apenas no sentido militar. José, as conversas, quando são boas, passam rapidamente. Pois, exato. Foi um imenso gosto falar consigo, e aquilo que eu desejo, acho que não é o que eu desejo, é o que eu desejo, eu tenho a certeza que o José deseja e todos nós desejamos, é que estes cenários catastróficos que assustam toda a gente, efetivamente não se concretizem, e no meio de que algo surja, que também eu não consigo imaginar bem o que ainda, mas que algo surja que nos liberte deste pesadelo, porque isto efetivamente não está fácil. É verdade, nós estamos a viver um período terrível. A história da humanidade mudou completamente depois de 24 de fevereiro. Os europeus e outros estavam habituados a uma vida calma, serena, sem grandes preocupações. E Putin estragou tudo. Estragou a vida de toda a gente. Vamos acreditar que, tal como já aconteceu outras vezes na história, que vamos ser capazes de ultrapassar isto e ver uma esperança no futuro. Sabe, o ser humano é um ser cada vez mais complicado para mim, e eu chego sempre a uma conclusão: que Deus cometeu um erro. Foi dar inteligência ao homem quando o criou. José, Ela está a ser mal utilizada. é verdade, José. Muito obrigado. Nada. Um abraço. Obrigada.